vez as nossas baterias espirituais para o restante da semana, e hoje é uma semana atípica, porque amanhã é feriado. Então, a cidade está aí polvorosa, muita gente já saiu, o trânsito está uma maravilha, vocês podem notar, né? Muito carro para cá, muito carro para lá, e isso inclusive vai entrar um pouquinho naquilo que nós escolhemos para falar hoje à noite. Mas antes de nós entrarmos no tópico da nossa pregação dessa noite, o irmão Fred trouxe a minha atenção uma pequena correção no vídeo que vocês assistiram aqui, ele está chamado da Semana de Oração. Não será de 22 a 28, será de 23 a 28. 22 é sábado, o pastor estará pregando aqui, o pastor Alan Johnny, mas não está dentro do tema da Semana de Oração. A Semana de Oração começa mesmo no dia 23, 5 horas da manhã. Amém por isso, madrugadas com Jesus. Vamos ver você aqui, vamos ver, né, quem vai atender a este chamado de estar aqui de manhã cedinho para participar dessa semana de oração. A primeira do nosso pastor, inclusive achei bastante interessante. Ele chegou, como muitos sabem, não tem muito tempo, e ele já disse: olha, eu quero já fazer uma semana de oração. Não perdeu tempo. Tem 2 semanas aqui, na terceira ele já está fazendo uma semana de oração e de madrugada. Completar 5 da manhã. Então vamos aqui dar esse apoio também para o nosso pastor, recebê-lo de braços abertos nessa oportunidade que queremos estar com ele durante toda a semana. Peço que os irmãos agora abram as suas Bíblias em 1 Samuel, versículo 13. Deixa aberto aí 1 Samuel, versículo 13. O tema do sermão dessa noite é um tema que, na verdade, ainda está em construção. Temático que me é bastante cara, no sentido de que toca profundo no meu coração, e eu venho tentando elaborar alguma coisa para falar já há algum tempo. Isso aqui é um balão de ensaio, vamos dizer assim. Pequenas ideias, então, que a gente vai trocar aqui para este tema, que certamente será mais elaborado numa pregação com mais tempo, com mais profundidade, com a graça de Deus. Eu não sei se vocês já notaram um aspecto curioso da nossa vida, mas que nos últimos dias tem me chamado bastante a atenção. Geralmente, quando nós somos mais novos, quanto mais novos nós somos, é mais fácil e mais comum que nós nos encontremos em situações em que nós gostaríamos que as coisas aconteçam logo na nossa vida. O tempo vai passando, os anos vão se acumulando, nós vamos ficando um pouco mais experientes, nós acabamos aceitando o fato de que diversas vezes nós temos que aguardar para que as coisas aconteçam. Quer ver um exemplo de como que isso acontece na prática? Quando você vê um carro disparado no meio da rua, pode apostar, 10 vezes fora de 10 vezes é alguém novo que está correndo. E aí você para pensar, mas é um contrassenso, a pessoa é nova, em tese ela tem toda a vida pela frente, e para onde é que ela está indo com tanta vontade assim de chegar, com tanta velocidade, com tanta gana de vencer a barreira do tempo para chegar logo. Se você vê um carro andando devagarinho no meio da rua também, assim, parando no sinal, direitinho e tal, 10 vezes de 10 vezes vai ser o quê? Alguém com mais experiência, com mais idade. E aí você pensa também no contrassenso. Uma pessoa com mais idade, em tese, está mais próximo do final da sua vida. Em tese, ela teria que ter mais pressa para chegar nos lugares e para fazer as coisas. Mas, na verdade, o que é que acontece? A pessoa é mais, a palavrinha que eu quero usar nessa noite é paciente. Ela tem mais paciência, ela aguarda, né? Quem sabe pelo peso da experiência, pela idade, enfim, pelos anos que se acumularam, ela aprendeu a esperar. Sabe que tudo tem um tempo determinado para as coisas acontecerem. Então, o tema que nós estaremos começando a falar aqui nessa noite, que nós estamos tentando também trabalhar um pouquinho mais para uma outra oportunidade, é: Senhor, dá-me paciência, mas tem que ser agora. Dá-me paciência, mas tem que ser agora. Quantas vezes nós já não nos pegamos nessa circunstância? Por diversas situações,
Às vezes nós queremos que as coisas se resolvam no nosso tempo, da maneira como nós queremos, e a gente às vezes esquece que Deus tem toda uma agenda, tem todo um calendário, tem o tempo dele. E nós nos ajoelhamos e quartas-feiras, atrás de quartas-feiras, nós temos vindo aqui, nós lançamos os nossos pedidos, nós fazemos os nossos agradecimentos, e aí acabamos às vezes pedindo: Senhor, eu preciso de algo, mas eu gostaria que fosse logo. Na semana passada aconteceu uma situação bastante semelhante a essa que eu estou falando. Era a semana do vestibular da UEA, eu estive aqui inclusive. E nós vimos aqui muitas pessoas falando: olha, vestibular essa semana, Senhor, por favor, me abençoe meus estudos, para que eu possa passar desta vez. Eu estudei tanto, queria ser aprovado agora. Deus ouve as nossas preces, ouve certamente, mas o interessante é o momento em que nós vimos aqui pedindo com uma certa urgência para que Deus resolva aquela determinada circunstância no tempo que eu estou pedindo para que aquilo seja resolvido, e não entendendo que existe um tempo de Deus para todas as coisas. Se a gente está falando de paciência, é importante a gente entender o que quer dizer paciência. E eu fui no dicionário, peguei um dicionário aqui, baixei um dicionário da língua portuguesa, que traz aqui a definição de paciência. Paciência, de acordo com esse dicionário, diz que é o seguinte: é um nome feminino, e o seu significado é capacidade de suportar contrariedades, incômodos e dificuldades com calma e tranquilidade, resignação. Qualidade de quem não desiste facilmente, persistência, perseverança. Passatempo que consiste em formar as diferentes combinações possíveis com as cartas de um ou mais baralhos. E aí na culinária, fica só para título de conhecimento, é um biscoito redondo achatado de pequenas dimensões, geralmente com sabor de limão. Ok? Mas naquilo que nos toca essa noite, capacidade de suportar contrariedades, incômodos e dificuldades com calma, tranquilidade, resignação. Qualidade de quem não desiste facilmente, persistência, perseverança. Se é uma coisa que nós temos que aprender, que Deus deixou bem claro na sua palavra, é que nós devemos aguardar no seu tempo, nós devemos ser pacientes. Se nós olharmos a Bíblia e começarmos a verificar todas as histórias, desde o Gênesis até o Apocalipse, vez após outra, Deus está mostrando para o seu povo: olha, vocês precisam aguardar. Quer ver como é que isso é verdade? Vamos aqui, abrindo agora já de novo as nossas Bíblias, em 1 Samuel 13, versículo 8 em diante. Nós estamos aqui, só para contextualizar, naquela circunstância da guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul é o rei de Israel, e ele está combatendo ali os filisteus mais uma vez, os eternos inimigos de Israel, né? E eles passaram por uma série de circunstâncias, do versículo 1 ao versículo 7, batalharam, perderam ali algumas dos seus entraves, e aí resolveram, enfim, bater em retirada e se esconder ali pelas encostas, pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, etc. Versículo 6 e 7, né? E aí, o que acontece? Nessa circunstância, Saul, né, está querendo avançar com o seu exército. Mas Samuel diz para ele o seguinte: olha, Saul, junta todo mundo aí, eu vou sair para orar, eu vou buscar a Deus aí em oração, e você me aguarda, você me espera, você espera. Quando eu voltar, eu vou oferecer sacrifício, holocaustos, e aí o exército todo vai estar reunido, nós iremos para a batalha e você será vencedor. E aí nós caímos aqui no versículo 8, né, que começa dizendo assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não indo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando daí. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu em ponto para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui para ali, e que tu não vinhas dos dias atrasados, e que os filisteus já estavam se ajuntando em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul, versículo 13: procedeste neciamente, ou em algumas versões tolamente,
em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. No finalzinho do versículo 14, já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o Senhor te ordenou. O que aconteceu nessa circunstância? Saul recebeu uma ordem de Samuel que ele deveria guardar por 7 dias. E durante esses 7 dias ele deveria juntar o exército, porque Samuel iria retornar para oferecer holocaustos. E passou o prazo que Samuel havia dito para Saul. Venceu os 7 dias, Saul começou a ficar impaciente. E resolveu tomar as coisas nas suas próprias mãos. Já passou o prazo do profeta dele. O pessoal está saindo, a gente vai ter que batalhar. Eu estou vendo que o exército inimigo está se juntando. Faz o seguinte, busca lá o material e deixa aqui, eu mesmo vou oferecer sacrifício. A gente tem que ir para a guerra, mas antes disso eu vou oferecer holocaustos. E aí parece que de maneira até cômica, se não trágica, versículo 10 diz assim: mal acabar ele de oferecer holocausto, o que acontece? Chega Samuel. No momento exato em que Saul resolveu tomar as coisas em suas próprias mãos, ou seja, ele perdeu a paciência, ele não aguardou, Samuel aparece. Em outras palavras, nesses versículos e nessa história, Samuel diz isso aqui, né, para Saul. Samuel diz a Saul: na verdade você estava sendo testado. Deus te mandou um teste para saber se você poderia aguardar e guardar os seus mandamentos. Agora você não conseguiu aguardar o tempo necessário de Deus e quis colocar as coisas do seu jeito e tomou aquilo que não deverias fazer, oferecer o holocausto, era a tarefa somente do sacerdote, tomou em tuas mãos. E aí veio a sentença: agora a tua casa vai passar e tu não mais serás rei em Israel. O Senhor já arranjou outra pessoa que sabe aguardar e que sabe guardar os seus mandamentos. Se a gente fizer o contraste, Davi soube esperar ou não? Davi foi chamado nessa circunstância, ele ainda era um adolescente, e diversas oportunidades ele teve para acabar com a vida de Saul e se tornar rei de imediato. Mas o que ele fez? Como poderia eu cometer tamanho mal? O Senhor te abençoou e tu és o rei de Israel. Disse ele a Saul: vou esperar que no tempo de Deus, eu não sei quando é, eu vou ascender ao trono. E isso aconteceu eventualmente ou não? Aconteceu. Deus conseguiu então colocar uma lição aqui para nós de tamanho valor. Vale a pena esperar e nós não temos que tomar as coisas em nossas mãos. Essa é uma característica bastante peculiar do caráter de Deus como um todo. Quer ver também como isso é verdade? Vamos virar aqui as páginas da nossa Bíblia. Eu peço que vocês abram a Bíblia no livro do profeta Jonas. Não é o Jonas que fica conosco aqui toda sexta-feira, por favor. Aqui, a Bíblia tem Jonas. Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4. Nós temos uma outra circunstância, nós sabemos brevemente a história de Jonas. Jonas foi chamado para ir a Nínive, entregar uma palavra que o Senhor havia dado para ele, para que o povo se arrependesse e a cidade se salvasse. Ele resolveu ir para Tarsis. Aconteceu uma tempestade, Jonas foi jogado do barco, ficou na entranha de um grande peixe. Alguns entendem como uma baleia, mas enfim, de um grande peixe. E depois disso ele foi vomitado nas praias de Nínive, e aí ele desceu, pregou para os ninivitas, falou com todos. Os ninivitas se arrependeram, o rei decretou um período em que todos deveriam orar e vestir-se de pano de saco e assentar-se sobre cinzas para se arrepender dos seus pecados, e Deus resolveu cancelar o seu plano de detonar a cidade, né, de trazer o juízo para Nínive. E aí agora no capítulo 4 nós encontramos Jonas em descontentamento. E no versículo 1 nós lemos assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. No versículo 2, que nos chama a atenção para a pregação dessa noite, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor,
Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ora, tardio em irar-se nada mais é do que paciente. Tem outra história? Moisés leva o pessoal dele, todo mundo para o monte, sobe para buscar os 10 mandamentos, demora um pouquinho, quando ele volta, o que acontece? O pessoal fez o bezerro de ouro, estava ali adorando, e o que o povo disse para Moisés? Foste para o monte e demoraste. E a gente achava que você não ia voltar. Então nós resolvemos tomar as coisas em nossas mãos e fizemos aqui um pequeno Deus de ouro, e é ele que nós servimos. O que Moisés fez nessa circunstância, apartou aquele pessoal ali, inclusive, diga-se de passagem, aquele pessoal ali que estava juntamente com o irmão de Moisés, com Arão, que foi quem confeccionou o bezerro de ouro. Entre outras palavras, vez após vez, nós encontramos Deus nos colocando situações, e na nossa vida não é diferente, para que nós tenhamos a nossa resistência testada e possamos desenvolver esse músculo que é a paciência. E devo dizer para vocês, paciência realmente é um músculo no sentido de que ele precisa ser desenvolvido, senão ele não encontra o seu uso. Nós geralmente não nascemos com paciência. Nós queremos as coisas com uma imediatidade tal que, se fosse possível, nós resolveríamos todos os nossos assuntos no mesmo dia. Nós não aguardaríamos um segundo a mais para resolver os nossos próprios assuntos. Mas aí, de maneira bastante peculiar, nós encontramos dificuldades e obstáculos na vida que nos provam que nós não somos senhores do nosso tempo. E agora, nesses últimos dias, eu tenho visto isso como uma verdade, de certa forma, incontestável. Muitos de vocês sabem, amanhã, e desde já eu deixo também aqui o meu agradecimento e de oração de todos, amanhã faz 30 dias que eu sou papai, neófito. 30 dias o nosso primogênito está fazendo amanhã. Parece que foi ontem. E já passaram-se 30 dias, com a graça de Deus, e cada dia ele está melhor. Ele está tão bom, tão bem, mas tão bem, que ele me ajudou, inclusive, nessa ideia, do sermão desta noite. E muitos de vocês, ou alguns de vocês, têm filho, ou devem ter um sobrinho pequeno, ou enfim, já tiveram alguma oportunidade de cuidar de criança. E uma coisa que eu percebi nessas noites longas e dias curtos que nós temos tido nesses 30 dias, é que a gente não consegue arrazoar com a criança quando ela quer alguma coisa. Meu filho está chorando, é uma de duas coisas: ou ele quer dormir, ou ele quer comer. Ou ele está sujo, são três coisas, né? São três coisas: ou ele quer comer, ou ele quer dormir, ou ele está sujo. E por mais que meu dia tenha sido extenuante, eu tenha trabalhado o dia inteiro, e minha esposa também, e a gente esteja super cansado, não dá para eu chegar com ele e falar: meu filho, dá para você aguardar tipo 10 minutinhos, papai dá uma descansada, daqui a pouco a gente te atende. Não existe isso. É agora e é agora, senão eu vou continuar chorando aqui até que o meu desejo seja satisfeito. Se eu não tiver o meu desejo satisfeito, eu vou continuar chorando. E, bens a Deus, que gargantinha abençoada, né? Nós somos assim por natureza. A gente nasce dessa forma. E aí, a cada dia eu tenho aprendido lições, eu e minha esposa. Digo: olha, o Pai do Céu está querendo ensinar várias coisas aqui para a gente. Nós somos muitas vezes imediatistas. As crianças são imediatistas. Não tem como a gente arrazoar. Eu posso explicar da melhor maneira possível que o papai teve um dia tão cansativo. Não dá para você dar um tempinho aí, 5 minutos? Não dá. Tem que ser naquele momento. O que me lembra, inclusive, uma história, eu não sei o grau de veracidade dessa história, mas enfim, eu passo o peixe pelo mesmo preço que eu adquiri. Mas conta a história que Abraão, ele estava no deserto, a história do folclore judaico, né? Abraão estava no deserto e estava ali com Sara, e no meio de uma determinada tarde apareceu um viajante, e esse viajante vinha andando há algum tempo, e Abraão prestou atenção naquele camarada e disse: olha, vai ficar escuro daqui a pouco, esse cara vai viajar durante a noite,
Sara, eu vou convidar esse rapaz, esse senhor, para vir conosco aqui, e nós vamos deixá-lo na nossa tenda e vamos servir uma refeição para ele. E assim Abraão fez, ele foi lá, chamou esse camarada e falou: olha, vai escurecer daqui a pouco, vai ficar difícil para você andar, vem para a nossa tenda, minha esposa vai preparar um alimento. E Abraão fez isso, ele foi lá e cuidou daquela pessoa, tirou as suas sandálias, lavou os seus pés, fez com que ele ficasse confortável na sua casa. A Sara foi lá e fez uma refeição, trouxe a refeição, serviu, e na hora de servir, o homem, o visitante, foi direto comer aquele alimento sem antes agradecer a Deus por aquele alimento que estava sendo servido. E Abraão ficou indignado. Ficou tão indignado que foi lá e falou com esse camarada: escuta, você não vai orar, você não vai agradecer a Deus pelo alimento, pela comida que você está tendo? E o homem disse assim: olha, eu não reconheço o teu Deus, eu só reconheço o Deus do fogo. E Abraão ficou irado com essa história e falou: então vai embora daqui agora, sai daqui agora, você não reconhece o teu Deus, pode calçar a tua sandália, deixa a comida aí. E expulsou o homem da sua tenda. O homem saiu da tenda, foi andando no meio da noite, e Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, Abraão, eu te mandei um homem passar por perto da tua tenda, e onde está esse homem? Ah, Senhor, esse homem que passou aqui não te respeita. Nós servimos aqui um alimento, lavamos os seus pés, tiramos as suas sandálias e deixamos totalmente confortável, e na hora que eu servi o alimento, ele não quis te agradecer, ele não te reconhece, ele disse que só reconhecia o Deus do fogo. Disse: Abraão, eu tenho tido paciência com esse homem por 80 anos, que não conseguiste ter paciência por uma noite? Imediatidade. Querer resolver as coisas no nosso tempo. E aqui vai uma dica: se nós queremos ser pacientes, e daqui a pouco mais uma outra historinha, se nós queremos ser pacientes, a Bíblia nos diz que o caminho para nós sermos pacientes é um caminho que poucos gostam de trilhar. E nesse momento a gente podia até fazer uma pesquisa aqui. Quantos já oraram a Deus pedindo mais paciência? Todo mundo aqui? Grande maioria, se não todos já oraram aqui pedindo por mais paciência. Mas vocês sabiam ou sabem que para adquirir mais paciência, a universidade de Deus para isso é através da prova e da tribulação? Certa vez eu conversei com minha esposa sobre isso. Se você pede para Deus te dar paciência, Deus não vai mover uma varinha mágica e de repente você vai ser inundado por sentimentos de calma, tranquilidade, paz, e você vai ser mais paciente. Vai vir tribulação para a tua vida, querido. Vai vir prova, vai vir um bocado de coisa que você não gosta, para justamente você exercitar esse músculo que é a paciência. Diz a história que um rapaz chegou na igreja e foi falar com o pastor, que já tinha uma certa idade, e falou: pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim, porque eu preciso ter mais paciência. O pastor falou: pois não, vamos ajoelhar e vamos orar aqui agora. E se ajoelharam, e o pastor começou a orar dizendo: Senhor, tens aqui esse jovem diante de ti, que está pedindo por paciência. Senhor, por favor, mande para ele tribulação de manhã, e à tarde mande mais um pouco de tribulação, e à noite, quando ele estiver antes de dormir, mande mais um pouco de tribulação. E o camarada falou: pera lá, eu estou querendo paciência, eu não quero tribulação. Meu filho, você só consegue adquirir paciência através das provas, através da tribulação. Romanos 12, versículo 12. Está mais ou menos caminhando aqui para o nosso final, já são 8h30, não fiquem impacientes, por favor. Romanos 12, versículo 12. As virtudes recomendadas. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Enfim, em tudo a nós é recomendado que nós tenhamos muita paciência, principalmente nas aflições, nas privações, nas tribulações, para que nós possamos alcançar verdadeiramente qual é o desígnio de Deus para as nossas vidas. Terminando e caminhando para o final dessa explanação desta noite, por favor, 2 Coríntios 6, versículo 4.
Uma coisa que é interessante do exercício da paciência, quando a Bíblia fala que nós temos que ser pacientes, inclusive nas tribulações, não sei quanto a vocês, mas a minha mente, quando me dizem isso, vem sempre aquela imagem de alguém esperando no consultório médico, no consultório dentário, enfim. Alguém sentado olhando para o relógio. E quando Deus diz para a gente, para nós sermos pacientes, eu acredito que Ele não tem em mente nós ficarmos sentados aguardando o que quer que seja acontecendo. Você pode fazer alguma coisa enquanto você está esperando. Por vezes, Deus mandava profecias para o povo de Israel dizendo: olha, vai vir um rei que vai libertar vocês, ou vai vir um profeta que vai fazer tal coisa, ou vou levantar alguém que vai fazer isso ou aquilo outro. Isso não era de imediato, e durante o tempo que o povo estava esperando, ele tinha que fazer alguma coisa. Quer ver um exemplo disso daí, de novo lá, de volta na história de Moisés? Por quanto tempo eles ficaram cativos? 40 anos. Por quanto tempo eles andaram no deserto até chegar à terra prometida? 40 anos. Agora imagine a Nívia, agora pegando o teu exemplo da viagem com teus pais, que de repente eles entram no aeroporto, entram no avião, e uma vez que eles estão ali embarcados, o comandante pega o microfone e diz o seguinte: gente, é o seguinte, a gente está para decolar, mas aconteceu uma situaçãozinha que nós temos que resolver, vocês aguentem aí 40 anos, que daqui a pouco a gente chega no nosso destino. Dá para a gente pensar, tá? Segundo Coríntios 6, versículo 4. Exortação que diz respeito à abnegação de Paulo. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Meus queridos, o meu desejo e minha oração é que nós saibamos que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Que nós saibamos, dia após dia, exercitar um pouco mais esse músculo que é a paciência. Por vezes nós queremos que as coisas sejam resolvidas de maneira imediata, no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma, para termos a resposta para as nossas angústias de maneira mais pronta, mais direta. Eu já mencionei aqui, quando o nosso bebê nasceu, ele teve uma determinada ocorrência, ele precisou ficar internado, e os médicos falaram: olha, vocês têm que aguardar 72 horas. Podia fazer outra coisa. O dinheiro não resolvia a situação, os médicos não resolviam a situação, a tecnologia não resolvia a situação, nada que a gente fizesse ia resolver aquela situação. Somente esperar. Eu não sei quais são as circunstâncias que você tem, quais são os anelos, os anseios, as tribulações, as provas, enfim. Se ainda não veio o resultado, Deus vai estar trabalhando de alguma maneira nessa circunstância que está acontecendo na tua vida. A nós cabe aguardar, ser pacientes, resilientes, perseverantes. Não sentados olhando para o relógio, fazendo alguma coisa, é verdade, mas sabendo que Deus tem um plano já determinado, e no seu tempo, no momento certo, as respostas e aquilo que nós estamos pedindo acontecerá ou não, de acordo com os seus planos. Eu desejo uma oração que possamos entesourar essas mensagens no nosso coração, aprender sobre elas, meditar, ser pacientes uns com os outros, inclusive, e meditar cada vez mais na sua palavra a cada dia. Amém?